quero começar falando da tua primeira fase de vida, que foi o seguinte: Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Cachoeira do Sul. Teve um arco aí, queria que tu comentasse aí desse Carlinhos. Esse lance da gente ter se mudado bastante quando era pequeno, assim, e na adolescência, foi importante para mim. Hoje, na terapia, eu descobri, entendi isso, assim, porque para mim, e inclusive está sendo importante para o meu momento atual, entender isso. Porque eu sempre fui muito coletivo, porque eu nunca consegui estabelecer nenhum coletivo em nenhum lugar que eu ficava. Em Porto Alegre, eu tinha meus amigos bem de infância, mas eu passava as férias em Bagé. Aí depois eu fui para São Paulo, quando estava estabelecendo os amiguinhos lá de São Paulo, fui trazido para Porto Alegre. De Porto Alegre fui levado para Cachoeira, de Cachoeira volto para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre troquei de colégio 2 vezes, depois vou para São Paulo, aí entro na faculdade. Sempre foi, cada vez que eu ia fazendo uma amizade, assim, estabelecendo um elo mais forte, parecia que eu perdia esses elos. Mas, na verdade, eu descobri que eu sempre fui... eu mantive vários desses. Eu tenho contato com pessoas de quase todas essas épocas. Eu acho que só de quando eu morei em São Paulo que eu não tenho, por um acaso. Assim, se eu procurar, no Facebook eu tenho uns 2 amigos ali da minha época de São Paulo, mas a gente não se fala muito, assim. Mas... e eu acho que isso foi decisivo para mim, porque quando eu fui fazer os troços, quando eu fui fazer fanzine, era a coisa da galera. Quando eu fui fazer a banda, era a coisa da galera, sabe? Depois, quando a BD era para mim uma coisa muito de galera. Quando tinha alguns dentro da banda que pensavam de uma forma mais individualista, ou que achavam que eu deveria ser mais individualista, eu achava esquisito. E depois, no Império da Lã, é o suprassumo do galerismo, assim, né? Um negócio tão galérico que a gente não sabe quantas pessoas fazem ou fizeram parte da banda. Então, eu sempre tive muito isso. E é decisivo para mim nesse meu momento atual, porque agora eu estou conseguindo botar o meu nome como principal, assumir as coisas. Tem a ver com o fato de eu ter me enturmado mais com os instrumentos, e agora meio que sei tocar, não bem, mas sei tocar, sei compor as músicas. Então agora eu que estou compondo, me sinto à vontade com o fato de dizer essas músicas são minhas. E aí não são minha do fulano, do Beltrano, coisa e tal. Eventualmente até são minha do fulano, do Beltrano, mas elas começaram com ideias minhas e hoje eu reconheço bastante disso daí, coisa que eu não tinha isso. E eu acho que tem a ver com esse lance de ter viajado muito e de me dizer de vários lugares. Esse me dizer de vários lugares me ajuda também numa coisa artística minha, que é de mentir bastante, né? Eu me acostumei a mentir que eu era de Cachoeira do Sul, me acostumei a mentir que eu era de Bagé, me acostumei a mentir que eu era de São Paulo, me acostumei eu quase nunca só admiti que eu era de Porto Alegre, que é da onde eu sou, assim, mas, no entanto, eu tenho tanta ligação com Porto Alegre e tenho esse sotaque de bonfiniano aí do inferno, inevitável, que eu sou muito porto-alegrense também. Então, eu acho que essa viagem faz muito parte desse autoconhecimento que eu tenho vivido atualmente. Muito bem, maravilha, cara. E aí eu falou sobre essas duas coisas em algum momento aqui, eu já queria te perguntar assim, o Carlinhos jornalista nasceu antes do Carlinhos músico? Sim, com certeza. O Carlinhos jornalista, ele era jornalista porque não existia uma faculdade de cinema na época, né? Eu entrei no jornalismo meio que porque eu tinha na PUC, na URGS, eu passei na PUC, na URGS eu estava fazendo vestibular para publicidade. Ainda bem que eu passei na PUC. aí eu fui fazer o jornalismo. Mas o tempo inteiro durante o jornalismo, eu gostava bastante de algumas coisas da notícia, quer dizer, da informação. Da notícia, nem tanto. O jeito com que a informação é trabalhada para virar notícia
era justamente o que eu meio que desgostava. Me atraía jornalismo literário, quando o cara trabalha com o jornalismo de uma forma mais doidona, uma reportagem especial, ou que foi a área que eu trabalhei, assim, fiz estágio, coisa e tal, que foi na assessoria de imprensa. É tu ser criativo para conseguir divulgar o teu troço, né? E isso foi o que eu mais usei depois de formado, dentro da BD. Eventualmente me chamaram para trabalhar, escrever um texto aqui para algum jornal, escrever alguma coisa ali, fazer programa de rádio, fazer programa de TV. Todos eles eram vinculados à música, né? Porque daí eu já estava trabalhando na música. Quando eu me formei, quando eu fiz o trabalho de conclusão da faculdade, eu estava gravando o disco ao mesmo tempo, o primeiro disco da Abdê Obaldi. Então, a Abdê não me deixou ser jornalista, né? Apesar de ter sido a minha profissão mais duradoura no jornalismo, como assessor de imprensa da banda. Mas a música me tirou do jornalismo. O que eu sinto mesmo é que a música me tirou do cinema. Porque na mesma época, a banda foi formada porque eu tinha comprado umas latas de Super 8 lá com a gurizada, aquelas compras que todo mundo fazia. O Rafael Cirângelo tinha comprado um monte de filme junto, e eu tinha comprado e ia fazer um filme, e eu queria fazer um filme. Os filmes eram mudos, né? E a gente botava uma banda sonora do lado, e eu queria fazer uma trilha, né, rock, para fazer um filme de um cara caminhando e tocando aquela trilha. Aí, para isso, eu entrei com uma banda dentro de um estúdio para inventar as músicas, e os guri me olharam, isso não é trilha de filme, isso é umas músicas para tocar no rádio. E aí eu segui esse caminho. A gente inventou a banda naquele primeiro ensaio, eu desisti do filme, vendi para o Luiz Rock os meus filmes. Os primeiros filmes do Luiz Rock foram com o Super 8 que eu tinha comprado, e acabei me afastando do cinema nisso daí, apesar de eventuais aventuras ao lado de André Arieta. Eu era totalmente esse teto aí, audiovisual anos 90, né? Eu curtia muito cinema, TV e música. Muito MTV, né? Curti muitos clipes, acho que os clipes da MTV, principalmente com o tempo, né? Os primeiros eram bem TV, depois eles viraram muito publicidade, depois estavam ficando muito cinema. E eu acho que a época que eu mais consumi o troço foi exatamente essa transição toda. Portanto, absorvi um tanto de cada linguagem dessas, assim, e conseguia diferenciar todas essas linguagens e tudo mais, né? E gostava de música muito, né? Eu acho que o lance de gostar de música surgiu em mim de um jeito louco, assim. O pai e a mãe eram bastante musicais, gostavam bastante de música. Frank Sinatra, Vinícius de Moraes, samba. E meu pai, por alguma razão maluca, me comprou um disco do Kraftwerk. E aí ele veio e me deu o Electric Café do Kraftwerk e disse: meu filho, isso aqui é uma banda de uns robôs. É os robôs que tocam, os caras são tudo engenheiro eletrônico. E daí eles... Porque meu pai queria me convencer, ele via que eu gostava muito de cinema, porque quando criança eu era um piá xarope do cinema, eu só falava de filme, só falava de filme, só falava de filme. Aí veio o Twin Peaks, eu só falava de TV, só falava de TV, só falava de série. E aí veio o MTV, eu também falava dos clipes e coisa e tal. Mas isso quando o pai me deu o Kraftwerk, foi antes da MTV, assim, né? 87, por aí, eu era 9, 10 anos. E o pai queria, ele via que eu estava indo para o lado meio artístico, assim, o que ele não deveria estranhar na família dele, porque na família dele mesmo tem vários artistas. O poeta Luiz Coronel é primo do meu pai, e a Isabela Fogaça, tem outros vários só que eles consideram os Coronel os loucos, assim, da família, ele estava com medo de eu ser um desses loucos. E acho eu que era isso que ele pensava, né? Agora o cara não está aí para se defender. Mas aí eu curti muito Kraftwerk. E foi bem naquela época ali, New Order, Concan, Information Society. E aí eu era tri do Tecnopop.
E quando eu fui para Cachoeira, isso foi quando eu morava em Porto Alegre, no final dos anos 80, quando eu fui para Cachoeira, todo mundo era metaleiro. Cara, e eu não sacava isso daí, assim. E aí eu fiquei um tempo, assim, meio perdido, assim, e ouvindo os meus tecnopop, meus Michael Jackson, assim. Eu acho que gostava alguma coisa de rock, gostava das coisas do rock gaúcho, que eu ouvia aqui na rádio, aqui, os Replicantes, de Fala, Cascaveletes, e música de novela, isso eu gostava, né? Mas naquela época, na adolescência, eu já estava feio de falar que gostava. E aí veio o Nirvana. E aí eu consegui me identificar com alguma coisa. Porque antes ali, aquela coisa Iron Maiden, Guns N' Roses, eu não achava tão legal assim, sabe? O Guns um pouco mais, porque já é meio punk, é meio esparrento e tal. Daí tem algumas coisas que eu gostava. Mas metal, Metallica, Iron Maiden, assim, eu ouvi muito pouco. Gosto muito pouco, respeito algumas coisas no Iron Maiden, não no Metallica. Mas gosto muito pouco, assim. E aí, quando chegou o grunge, assim, e eu entendi, daí se falava, eles eram professores, Kurt Cobain era professor disso. Foi ao mesmo tempo que existiu o Fábio Massari na MTV, ele era o reverendo, assim, né? Ele dava aula sobre o negócio, mostrava quem começou o quê, quem fazia o quê, quem era inspirado no quê. E aí eu comecei a me ligar nisso, que nem eu estava me ligando no cinema, saber todo mundo que os irmãos Coen gostava, né? Tudo que o Wes Craven tinha feito, e por aí vai. Então, eu acho que a minha viagem sempre foi essa, de curtir as fichas técnicas, curtia as coisas que se falava, ler as revistas, né? Consumir a coisa desse jeito, assim. Inclusive, eu acho que é um jeito que faz falta para o modo de se consumir cultura hoje em dia, né? Mas eu acho que eu só fiquei velho para isso e gosto do meu jeito antigo. Mas não fico dizendo isso para tudo em tudo quanto é lugar. Muito bem. E aí, vamos já então aproveitar e falar do Hotel Ritz, né? Que é, pô, recém-lançado, agora, né? Exatamente. E aí eu fui escutar as músicas e aí comecei a escutar, assim, pô, tem bastante coisa ordinária da vida aqui, assim, né? Os boletos, no curso online. O disco é sobre isso, é sobre as coisas da vida, sobre a vida moderna, os perrengues, as coisas geral, são só coisa palha, que eu me lembre agora. Tem algumas coisas de amor ali no meio, tem uma música que eu fiz para minha mulher, mas mesmo assim ela tem sempre esse meu ácidozinho que ultimamente, pós-pandêmico, é mais ácido ainda, assim, né? E eu pensei exatamente isso quando eu fiz. Primeiro eu tinha uma foto, que é a foto que aparece na capa, e que é a foto da capa do single da faixa Hotel Hits, que é uma foto do Marcelo Franco Bonifácio, um fotógrafo, que faz umas fotos de Porto Alegre degradada, assim, preto e branco, uns cantos, assim, todo detonado, assim. E ele tirou uma foto do Hotel Hits, que é o hotel lá na André da Rocha, todo detonado. E na hora bateu o lance do trocadilho ali, né? O trocadilho, hits, né? E aí pô, isso daí dava uma capa de disco, né? E ele pegou isso, tu quer? E na época eu tava, sei lá, gravando 2 discos ao mesmo tempo e coisas completamente diferentes, que não caberia ser o hotel. Pô, querer eu queria, mas eu não tenho esse disco agora. Ele pega pra ti aí, tu quer comprar, tu compra, e tu, quando tu quiser, tu usa. E aí eu comprei até para dar uma força pro faixa, né? Gostei da ideia dele e fiquei com e aí ele imprimiu a foto, botei num quadrinho assim e ela ficou lá na minha casa por anos, assim, né? Está lá na minha casa há anos. E eu sou meio obcecado por um lance de compromisso, assim, aí tipo eu tinha um compromisso em fazer aquilo, sabe? Tenho ideias antigas, tenho ideia de coisas que eu queria fazer quando criança que um dia eu ainda vou fazer, sabe? E aquela ali era uma delas, assim, o Hotel Hits, um disco Hotel Hits.
Pensei em fazer uma coletânea de música, regravar músicas minhas de outros projetos e lançar como solo. Pensei em várias formas de ser o Hotel Hits. E aí me emparcerei com o Fuck the Zeitgeist, né, o produtor e multi-instrumentista Valmor Pedretti, e ele pegou um videozinho que eu fiz no TikTok, que eu montei com uns pedaços de eu inventando uma música. Ele pegou aquilo e botou 800 instrumentos, botou cordas, botou sopro e tudo mais, transformou numa sinfonia. E eu disse, que demais, é isso aí. Essa é a primeira música do Hotel Hits. Ela entrou na faixa 6 do disco agora, que é o Velho Papapá. Mas aquilo ali deu o start para eu e o Valmor começarmos a fazer o disco, assim, e ele vir à tona. Aí eu comecei a conversar com ele sobre o que seria o disco, quais seriam as músicas. Pensei nessa ideia das músicas que eu já tinha gravado, e depois veio a ideia de músicas que eu não tinha conseguido gravar ainda. Músicas muito antigas minhas, que o público, os fãs da BD, até conheciam, que eu já tinha gravado, tinha umas versões no YouTube, alguma coisa assim, e que eu nunca tinha lançado. E aí eu, podia ser essas. E, ao mesmo tempo, tinha um monte de música nova surgindo. Música sobre a minha mulher, sobre as que eu faço em parceria com a minha filha para acalmar ela ali enquanto ela está agitada demais com uma cólica, uma coisa dessas assim. E aí eu peguei e disse, vamos juntar isso tudo aí, porque aí eu identifiquei essas coisas da vida sobre ela, sabe? Até as mais antigas falavam de coisas da vida, mesmo sendo de algum tempo atrás, eu conseguia encaixar para esse tempo de hoje. Algumas são hipermodernas, curso online, falar sobre fazer curso online para vender curso online, que é uma praga moderna, né? É uma coisa super moderna. Música pop eu faço sobre uma polêmica que estava rolando ali, o estopim da música é sobre uma polêmica que estava rolando sobre uma marca de chocolate que os caras estavam dizendo que é uma seita e que fazem o vendedor tatuar umas coisas no braço e coisa e tal. Eu fiquei ouvindo uns YouTube falando disso daí, coisa da minha mulher, que ela adora ver esses YouTube, assim. E aí eu peguei e inventei um pedaço de letra falando sobre isso e pensando assim, só seremos salvos pela música pop. Sempre com esse elemento refrescante no meio da acidez, assim, né? Uma coisa, uma aparente boboquice que nos tira da amargura dessa vida moderna aí, né? E aí quando eu enxerguei que tinha esses pontos em comum, a gente definiu, vai ser esse daqui, essas faixas. E aí depois o Valmor, ele me falou, vamos fazer uma música sobre o hotel. E eu não queria, porque eu já tinha brincado de disco conceitual demais na BD. E eu fiquei, será que eras? Eu acho que um conceito vago já está ótimo, né? E aí ele me mandou uma música meio 007, com umas cordas, com umas coisas malucas. Tinha a ver com o Velho Papapá, com outras músicas que já tem um negócio de cordas. Eu enxerguei que dava pra gente costurar tudo ali. E era super dramático. E eu imaginei, essa seria legal de fazer com a Cato, né? Porque a Cato lançou Caminhos Selvagens, e que é um disco super dramático, e ela fez uma entrevista falando como ela gostaria de ser do rock gaúcho. E eu achei uma provocação maravilhosa, porque o rock gaúcho é o troço mais machista, heteronormativo que existe, né, cara? E ela exigir esse lugar para ela ali é maravilhoso, né, cara? Qualquer mulher que se exige no rock, é bizarro que a gente tenha que a coisa seja tão machista que tenha que demorar para aceitar uma mulher, porque eles sempre querem incluir, já botar mulher no MPB, em algum outro ritmo, os caras não aceitam que seja necessariamente rock, muito menos do rock gaúcho. Eu achei maravilhoso, cara, a Cato ter falado aquilo. A gente se encontrou num festival que a gente estava tocando, lá em Belém do Pará. E aí eu peguei, quando eu ouvi a música que ele me mandou, eu imaginei aquela dramaticidade, e eu já disse, essa podia ser com a Cato. E eu inventei, numa caminhada indo até a casa dele, toda a letra.
E aí eu cheguei lá na casa dele e já disse, meu, não, a gente estava pensando em fazer só uma vinhetinha, né? Eu disse, não, vai ser uma música inteira, eu vou usar toda a faixa que tu me mandou, já pensei toda a letra, e nós vamos chamar a Cato para cantar. Eu já tinha mandado mensagem para o pessoal, me dar o telefone da Cato aqui, já tinha escrito para ela até, ó, tem uma música para tu cantar comigo. E rolou e foi lindo demais, assim, cara. Porque essa música, junto com outras coisas, tem uma outra coisa dessas músicas sobre a vida moderna, que está muito presente no disco, que é a metalinguagem. O tempo inteiro eu estou falando sobre estar fazendo música, sobre ser eu mesmo. É muito pessoal tudo, é claramente pessoal, para mim, pelo menos eu acho claramente pessoal, e é sobre estar fazendo música, sobre estar acreditando naquilo, ou sobre se divertir com aquilo, sobre o que te entretém naquilo ali, ou estar fazendo arte, o que quer que seja, né? E na música Hotel Hits eu estou fazendo sobre a foto do Marcelo, sobre ela servir para eu colocar essa minha história de músicas soltas que ou não tinham sido musicadas ainda, ou as que estavam por vir, e pelo olho dele servir para eu cantar essas coisas, e para a voz de uma outra pessoa, que é a Cato, também servir para cantar uma coisa que é eu cantando super pessoal minha, né? Esse vai para as 3 camadas na minha cabeça. Não sei se eu fiz isso bem feito, mas na minha cabeça é bonito assim. Tu tem uma música preferida no disco? Uou! Acho que ainda não tenho exatamente uma preferida. Tem uma que hoje é a que eu tô mais gostando, que é Pra Ter Saudade, porque ela é uma bem antiga que eu nunca consegui fazer. Tentei fazer com a Bidê, tentei fazer com Bife Simples e com outras bandas, e ela cresceu muito com a participação dos guris da Supervão, que eles entraram, criaram uma estrofe junto, e ela cresceu muito, e o Valmor e o pessoal da banda conseguiram fazer exatamente como eu pensava, cara. Eu canto a bateria dela desde a primeira vez que eu inventei ela lá por 2005, 2006, e os acordes exatamente desse jeito eu imaginei, e eles conseguiram não fazer, não mudar isso e fazer isso ser bonito, porque quando eu toco é horrível. O casal de namorados decidiu se separar. Perceberam ter chegado a hora certa de acabar. Se despediram com carinho e prometeram não ligar. Combinaram nunca se encontrar e nem ter filhos da mesma idade. Nem que seja pra ter saudade. E aí Pra Ter Saudade é a que eu mais estou gostando também, porque ela fala da coisa da nostalgia também, dos encontros e desencontros da vida, mas não como uma coisa, bom era naquele tempo. Não, isso daí acontece, as coisas passam, a gente troca de parceria e é isso aí, tá tudo tri. E vamos que vamos. Tenho gostado bastante dessa, mas amanhã eu já vou ter outra na cabeça.